Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar de dividendos. Eu vou mostrar aqui para vocês qual foi o valor em dividendos que eu recebi do fundo imobiliário MCHF11. Para quem não sabe, esse fundo ele é um dos meus principais, na onde eu tenho aqui mais de R$ 2.000 investidos e um total de 254 cotas. Mensalmente, eu sempre compartilho aqui com vocês os valores em dividendos que eu recebo dos meus 5 principais fundos imobiliários, na onde o MCHF11 ele está no meio. Como vocês podem notar aqui, meu preço médio atual nele é de R$ 9,20 e seu último preço de negociação foi os R$ 8,80. Antes de mostrar o valor que eu recebi em dividendos do MCHF11, vamos fazer aqui uma breve análise sobre ele. Vamos também ler seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos, como a renda variável, mensalmente devemos estar acompanhando o desempenho do fundo. Antes de entrarmos de solo aqui no conteúdo, peço para você que está assistindo esse vídeo e que ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui de acesso na descrição do vídeo e no primeiro comentário para que vocês possam me seguir. Diariamente eu tenho feito aqui postagens com o objetivo de ajudar vocês de alguma maneira a obter conhecimento e a verem como é bom e agradável investir em fundos imobiliários, visando, como sempre, o longo prazo e a sua futura independência financeira. Então me sigam lá no Instagram que vocês vão gostar bastante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, acione o sininho de notificações que diariamente eu trago vídeo para vocês. Eu mostro aqui meus aportes, o valor em dividendos que eu recebo mensalmente dos meus fundos imobiliários, faço também análise sobre fundos imobiliários, então tem um conteúdo aí bastante interessante para que você possa obter um bom conhecimento. Então vamos lá, pessoal. O MCHF11, mais conhecido como Mauá Capital Hedge Fund, ele é um fundo imobiliário que atualmente está focado em CRIs, então seu carro-chefe é esse tipo de investimento. Atualmente, o seu preço de negociação é de R$ 8,80. Nos últimos 12 meses, esse fundo ele variou entre os R$ 8,43, que foi a sua mínima, e os R$ 10,10, que foi a sua máxima. Ele está aqui com dividend yield, no caso, uma rentabilidade acumulada de 14,89%, correspondente aos últimos 12 meses, e pegando todos os valores que ele pagou nesses últimos 12 meses em dividendos, por cada cota deu o valor aqui de R$ 1,31. Ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses um pouco superior a 12%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que seria o seu preço justo, é os R$ 9,42. Mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 8,80. Então, no momento, ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E por meio do indicador P sobre VP, nós podemos ver que ele está com desconto de 7%. Seu P sobre VP está de 0,93. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 304 milhões, porém, por causa desse desconto aqui de 7%, o mercado só está disposto a pagar nele no momento R$ 284 milhões. Ele tem um pouco mais aqui de R$ 8,2 milhões em caixa disponíveis para futuros investimentos. Ele conta com pouco mais de 47 mil cotistas, tem uma liquidez diária superior a 1,2 milhões de reais e tem participação no índice Infix de 0,27%. Seu último rendimento anunciado e pago aqui no dia 17 foi de 10 centavos por cada cota. Tirando como base a cotação de R$ 8,99, seu rendimento para esse mês de março foi de 1,11%. Agora aqui no seu último relatório gerencial, vamos considerar alguns pontos importantes. Primeiramente, podemos ver a sua taxa de gestão, que é de 0,77% sobre o seu patrimônio líquido, e tem uma taxa de administração de 0,18% sobre o seu patrimônio. Tem também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do INFIX. Nota-se aqui que ele sempre anuncia no 8º dia útil de cada mês e paga no 13º dia útil de cada mês. Então, se você quer receber dividendos no próximo mês do MCHF11, lembre-se que no mês de abril você tem que comprar ele até o 8º dia útil de cada mês. Alguns comentários do gestor, ele menciona aqui que ao longo do mês de janeiro de 2023, o MCHF11 ele quitou 100% das operações compromissadas, zerando assim sua despesa financeira a partir dos próximos meses, o que é algo positivo. Ele também menciona que o portfólio do MCHF11 não sofreu alterações durante o mês de janeiro.
Ele também faz aqui uma projeção de distribuição mensal durante o primeiro semestre de 2023, que seria no caso do mês de janeiro até o mês de junho. Ele nos mostra que os dividendos ficarão entre os 9 centavos e os 11 centavos. Nesses últimos 3 meses, de janeiro, fevereiro e março, ele tem pagado ali 10 centavos por cada cota. E como é que o MCHF11 ele investe? Tirando aqui como referência o mês de janeiro de 2023, podemos ver que 48% do seu patrimônio está investido em CRIs estruturados, que são CRIs estruturados pelo próprio fundo imobiliário MCHF11. Ele tem aqui 26% do seu patrimônio investidos em CRIs de crédito e ele também investe em fundos imobiliários. Ele dividiu aqui entre fundos imobiliários de CRI, no caso de papel, e fundos imobiliários de tijolo. Atualmente, os fundos imobiliários de papel correspondem aqui a 12% do seu patrimônio e os de tijolo correspondem a 11% do seu patrimônio. E o restante, 3%, está disponível em caixa para futuros investimentos. E aqui nessa tabela ele mostra todos os ativos que atualmente ele investe. Ele colocou aqui tudo misturado, os CRIs, juntamente com os fundos imobiliários. Ele fez aqui do maior montante investido para o menor, por isso que ele colocou dessa maneira totalmente misturada. Mas aqui vocês podem conferir os fundos imobiliários que atualmente ele investe. Podemos ver aqui, por exemplo, o MCHY11, que é um fundo imobiliário que é da própria gestora Mauá Capital, onde ele tem aqui um pouco mais de 105 milhões de reais investidos. E aqui embaixo vocês podem ver vários outros fundos imobiliários que atualmente ele investe. E aqui em cima vocês podem ver alguns dos CRIs que ele tem. Descendo mais um pouquinho aqui, tem mais alguns ativos que atualmente ele investe. O valor total investido aqui é de 301,1 milhões de reais. E aqui no final vocês podem conferir mais algumas informações sobre cada um dos ativos. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre os fundos imobiliários que ele investe e os CRIs que também ele investe. Então, pessoal, qual foi o valor que eu recebi do MCHF11 nesse mês de março? Se eu descer aqui, ele vai me mostrar. Aqui em últimos recebimentos, eu recebi nesse mês de março o valor de R$ 25,40. Vocês podem ver aqui que no decorrer do tempo eu tenho aumentado o meu valor em dividendos recebido deles. Eu comecei a investir neles, se eu não me engano, foi no mês de março de 2022 ou o início do mês de abril. Eu comecei recebendo lá no mês de abril R$ 1,54. De lá para cá eu vim aumentando a minha posição a cada mês. E já cheguei aqui no valor de R$ 25,40 nesse mês de março em dividendos. Com esse valor recebido dele, eu já consigo comprar 2 novas cotas do MCHF11, fazendo aquele efeito, como eu sempre menciono aqui, o efeito bola de neve. Desse tempo que eu tenho investido no MCHF11, eu já recebi aqui o valor total de R$ 153,99. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar o valor que eu recebi desse fundo imobiliário, como eu mencionei, é um dos meus principais, na onde eu vou continuar investindo nele e fazendo meus aportes. Meu próximo objetivo é chegar aqui pelo menos a 300 cotas, beleza? Depois deixa aí nos comentários se você também investe no MCHF11 e se investe, qual foi o valor que você recebeu em dividendos nesse mês de março. Pessoal, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.